pãozinho. Café da tarde. Tá amando ser esmagada. Hoje nós vamos fazer alguns exames de rotina que o nutricionista pediu. Nada demais, só aquela checagem básica para ver se tá tudo em ordem. E para atualizar as dosagens das vitaminas que a gente toma, que inclusive eu vou tomar agora junto com os meus suplementos. E também porque para garantir que tá tudo certo, né, já que eu tô treinando e me preparando para a primeira meia maratona. A minha alimentação, ela mudou um pouco nas últimas semanas. Eu tava numa fase de déficit calórico e eu tava focada em perder gordura, né, diminuir o meu percentual de gordura. Mas agora que eu tô treinando mais intenso, né, o volume de treinos, principalmente os de corrida, né, eles têm aumentado a cada semana. Então a gente fez uma transição para manutenção de peso. Eu sempre tive dificuldade de ganhar peso, de ganhar massa magra, e eu sempre comi pouco. Eu me acostumei a comer pouco, né? Mas para treinar a gente precisa de energia, né? Precisa de calorias. Então eu tô, né, comendo um pouco mais. Eu não quero ganhar peso porque eu acho que eu também não quero ficar pesada para a corrida, né? Mas também não quero perder, então eu tô nessa fase só de manter o meu peso. E eu tô longe de ser uma atleta, né? Mas quando a gente treina assim com um objetivo, né? A gente acaba percebendo como cada detalhe faz a diferença. Então, a alimentação, o sono, a hidratação, tudo precisa estar em equilíbrio. E se eu não como direito, né, eu não tenho energia, e isso acaba comprometendo não só o meu desempenho, mas também a minha recuperação. E não é só sobre a quantidade de calorias, né, que eu ingiro. Eu também preciso estar ingerindo os nutrientes necessários nas quantidades certas para sustentar o nível de esforço, né, que os meus treinos exigem. E eu confesso que às vezes ainda exige um esforço para mim conseguir comer a quantidade suficiente, né? Como eu falei, eu sempre tive dificuldade com isso, sempre tive dificuldade em ganhar massa, mas eu tô cada vez mais entendendo a importância, né, de nutrir o meu corpo de forma adequada, especialmente agora que eu tô exigindo tanto dele. Então, é isso. E a gente já tomou café da manhã também, né? A gente aproveitou que foi lá fazer os exames e passou na local para tomar um cafezinho. Já tomei uns suplementos e agora bora trabalhar um pouco. Vim aqui fazer um chazinho pra gente conversar. E eu queria mesmo era tomar um café, mas eu já tomei 2 hoje lá na local. Eu tomei um cappuccino e dividi um americano com o Marcelo. E a gente sempre toma, né, depois do almoço. Então eu vou fazer um chá pra não exagerar.
E hoje eu quero falar sobre transição de carreira. Vou contar um pouco da minha história e também sobre fazer o que você ama. As pessoas vendem, né, essa ideia de que amar o seu trabalho é de extrema importância na sua vida. E essas pessoas, elas têm boas intenções, né? Elas não querem que a gente, né, tenha uma vida infeliz ou uma carreira que não nos satisfaz. Mas será que esse conselho é verdadeiro? Será que você vai encontrar uma carreira que você vai ser incrivelmente apaixonado e que vai fazer toda a sua vida parecer férias? Sabe aquelas pessoas que desde muito nova já sabem o que querem fazer e qual profissão seguir? Pois é, eu não fui uma delas. Quando eu era mais nova, eu já quis ser bióloga, oceanógrafa, astrônoma, psicóloga. Inclusive, essa última eu cheguei a cursar a faculdade por um período, mas tinha uma coisa que eu tinha certeza que eu não queria, que era ser professora. Na minha família tem muitas professoras. A minha mãe foi professora. E vendo a rotina delas, eu achava que aquilo não era para mim. Mas, por circunstâncias da vida, eu acabei cursando o quê? Pedagogia. E eu me tornei professora. Eu me formei em pedagogia e eu trabalhei como professora de educação infantil por alguns anos. Mas eu não amava fazer isso, pelo menos não o tempo todo. E me faltava um senso de realização, sabe? E aí, nessa época, o Marcelo já estava programando, e aí ele me falou: por que que tu não aprende a programar? E aí eu resolvi tentar. Eu nunca tinha tido esse tipo de interesse, né? Eu tive contato com tecnologia quando eu era criança, computador, videogame, mas nunca esse interesse de entender como as coisas funcionam ou de realmente fazer alguma coisa. E aí eu resolvi tentar e o Marcelo começou a me ensinar Ruby e orientação a objetos. Pensa se eu entendi alguma coisa. Mas aí eu saí da escola onde eu estava trabalhando e comecei a cursar a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas presencial aqui na minha cidade. E eu comecei a trabalhar como analista de suporte na mesma empresa que o Marcelo já trabalhava como desenvolvedor. Mas aí logo depois apareceu uma oportunidade para o Marcelo trabalhar em uma outra empresa, em uma outra cidade, que era para trabalhar com uma linguagem que ele queria, que era o Urban Rails, e ele aceitou, né? E eu fui junto, sem emprego. No processo, né, de contratação, ele falou sobre mim na entrevista, porque a empresa desenvolve, né, software para a área de educação. E eu tinha, né, esse background, esse conhecimento da área. E aí eu acabei fazendo uma entrevista também nessa empresa e fui contratada para uma vaga que nem existia, não tinha um cargo definido. E aí, inicialmente, eu fiquei responsável por fazer os projetos de implantação do sistema e eu dava treinamento para os usuários, né? Ensinava eles a como usar o software, mas logo eu assumi o papel de gerente de produto. Com a mudança de cidade, eu acabei pausando a faculdade e eu nunca me formei. E a programação ficou meio de lado, porque eu foquei, né, em estudar sobre a área que eu estava atuando, sobre gestão de produto. E algumas vezes eu até voltei a tentar aprender a programar. Eu conversava sobre com os meus colegas e com o Marcelo, mas eu não me dedicava o suficiente para isso. Depois de um tempo,
eu comecei a ter mais curiosidade por essa parte técnica. Eu queria entender como as coisas funcionavam, eu queria conversar melhor com o time de desenvolvimento. Então, eu decidi de fato que eu queria programar. E no mínimo, né, se eu não gostasse, o conhecimento seria útil para mim na área de gestão de produto. Assim como, né, a minha experiência como gerente de produto e foi útil em vários momentos da minha carreira como programadora. E eu também tinha outras motivações. Desenvolvimento de software é uma carreira que te oferece muitas possibilidades. Você pode escolher entre diferentes áreas da programação e trabalhar em diversos ambientes. E escrever código é um processo criativo e há diferentes formas, né, de fazer as coisas e diferentes ferramentas e linguagens para a gente explorar. E programando, você tem a oportunidade de criar algo útil para outras pessoas. Então eu voltei a estudar. E em 2019 eu resolvi sair do meu emprego e eu fui fazer um intercâmbio em Londres para melhorar o meu inglês. E era um sonho que eu tinha, então eu aproveitei essa oportunidade que eu estava fazendo essa transição e resolvi ir. E quando eu voltei, eu passei o ano inteiro estudando programação. E aí eu fiquei estudando, né, de forma autônoma. Eu não voltei para a faculdade, eu fiz cursos online, a maioria deles gratuitos, né? É claro que eu tive uma base, né, enquanto eu estava na faculdade, das coisas básicas e fundamentais. E também eu tive a vantagem, né, de ter o Marcelo me ajudando e me orientando nesse processo. Nessa época, a didática dele melhorou. E aí, um ano depois, em 2020, eu decidi, na verdade, o Marcelo decidiu por mim, porque acho que a gente nunca se sente, né, preparada o suficiente. Então, enfim, nós decidimos que já estava na hora de eu aplicar para algumas vagas. E como eu disse, embora eu não me sentisse preparada, eu decidi arriscar, porque o máximo que poderia acontecer, né, é eu não conseguir, né, eu não passar em nenhuma vaga e ter que estudar mais. E aí eu apliquei para várias vagas remotas e em uma delas eu fui aprovada, como o cargo era desenvolvedora front-end, e foi assim que eu comecei a trabalhar como dev. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos falando, né, sobre como que eu estudei nesse primeiro ano, como que eu me preparei, como que foram os meus primeiros anos trabalhando como dev, porque se eu falar tudo nesse vídeo, ele vai ter horas. Então, né, eu comecei a trabalhar como dev, mas eu sempre tive essa angústia de querer encontrar a profissão que me faria sentir realizada, que seria a minha pelo resto da vida e algo que eu seria apaixonada. Só que a felicidade plena, ela não existe em nada na vida e não seria diferente com o trabalho. Por mais que quando eu comecei e hoje, né, eu goste muito de programar, nem todas as tarefas são prazerosas e nem todos os momentos são bons. Tudo que a gente faz tem um lado negativo, né? Outro ponto é que a gente pode amar muitas coisas ao mesmo tempo, né? E as paixões, elas mudam, elas são mutáveis. E quem nunca mudou de opinião na vida, né? Mas eu também não estou dizendo que se você está infeliz com o seu trabalho, precisa aceitar isso. Odiar o trabalho, né? Contando as horas para o dia acabar, para o fim de semana chegar, pode também ser prejudicial até para a sua saúde. Porém, saiba que tentar preencher a sua vida fazendo só coisas pelas quais você é apaixonado, ou achar que o seu trabalho deve não só sustentar as suas necessidades financeiras, né, mas também as suas necessidades espirituais, mentais, emocionais, só vai te trazer frustração. O ponto em consideração aqui é que não há nada de errado e não se sentir apaixonado pelo seu trabalho. O Cal Newport, ele tem um livro chamado So Good They Can't Ignore You. Tão bom que eles não podem te ignorar. E ele fala de uma teoria que para uma pessoa se sentir realizada profissionalmente, ela precisa ter três necessidades psicológicas básicas atendidas, que são a autonomia, a competência
e o pertencimento. Autonomia é o sentimento de que você tem controle sobre o seu dia e de que o que você faz é importante. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente não está fazendo o que a gente queria ou que o que a gente faz não é útil. Mas também a gente precisa reconhecer, né, que todo trabalho é útil de alguma forma para o mundo. A competência é o sentimento de que você é muito bom no que você faz. E não importa o que você faz, você deveria fazer da melhor forma possível. Porque quem trabalha bem sempre vai se destacar, né? E o pertencimento é o sentimento de que o que você faz e você pertencem a algo maior do que simplesmente o seu trabalho. E aí então ele sugere que a gente não siga as nossas paixões, mas que a gente descubra quais habilidades a gente pode desenvolver. E no livro, o Cole fala de um estudo que concluiu que os funcionários mais felizes e mais realizados não eram aqueles que seguiram as suas paixões, mas sim aqueles que se desenvolveram o bastante para serem muito bons no que fazem. O que realmente importa não é achar o emprego certo, mas sim descobrir como que você pode ser bom em qualquer emprego. E uma das frases dele é que mais importante do que fazer o que se ama é amar o que se faz. Outra coisa é lembrar que todo trabalho é temporário. E além disso, não é necessário e não é possível a gente se emocionar com cada coisa que a gente faz a cada minuto dos nossos dias. Tem muitas partes chatas em qualquer trabalho. Hoje eu vejo o meu trabalho e a programação, especialmente depois do burnout, como parte da minha vida e não como a minha vida toda. E eu acho sim que a gente tem que tirar alguma felicidade do nosso trabalho, porque afinal a gente passa muitas horas, né, trabalhando. Mas eu também busco ser feliz em outros âmbitos e não só focar na minha realização profissional. A gente tem que procurar também, fora do nosso trabalho, outras coisas que nos dão prazer e outras coisas que nos tragam realizações. E para mim, por exemplo, gravar vídeos, né, produzir conteúdos aqui para o YouTube tem sido uma dessas outras formas. E recentemente a gente chegou a 5.000 inscritos, gente. Quando eu comecei, eu realmente não imaginava que teriam tantas pessoas assim se identificando com o que eu tenho para compartilhar. Ver que o conteúdo que eu tô compartilhando aqui tá fazendo de alguma forma alguma diferença na vida de vocês, me inspira a continuar continuar compartilhando, né, a minha rotina e sempre tentando trazer algo de valor. Cada pessoa que se inscreveu, deixou o seu comentário, deixou um like, faz parte dessa jornada. E eu sou muito grata por isso. Então, muito obrigada mesmo por estarem aqui. Tô aqui fazendo o almoço e se você já viu algum dos meus outros vídeos, sabe que a gente come sempre a mesma coisa, que é ou a crepioca, né, recheada com frango, ou a gente faz as marmitas pro Marcelo e eu faço a minha salada. E aí a gente alterna isso entre janta e almoço. E a gente tem, né, mais opções na dieta que o nutricionista passa pra gente, mas a gente escolhe comer as mesmas coisas porque a gente gosta mesmo. Então, geralmente a gente faz isso, a gente escolhe uma coisa, e nesse caso duas, né, e come até enjoar. E daí depois troca. E aí nos lanches é que a gente varia um pouco, mas também é quase sempre a mesma coisa. E essa salada que eu faço me ajudou bastante quando eu tava em déficit calórico, mas eu continuo comendo porque eu realmente gosto. Só que agora eu adiciono um pouco mais de carboidrato, né, que geralmente é macarrão. E aí eu adiciono folhas e pepino, e tomate, milho, e eu faço um molho com creme de ricota, tahine, mostarda, mel e limão. E fica muito bom. Perdi agora. E a proteína geralmente é frango. E normalmente a gente deixa pra fazer no dia. Então eu já coloquei ele pra fazer peito de frango na air fryer.
E é isso. Hoje vai ser a salada. O Marcelo estava no Gil, então eu fiquei responsável pelo almoço. E eu vou fazer essa salada e vou esquentar a marmita para ele. Bora lá então. Working on the starting the pagination, the fine menu. Tô aqui me preparando para ir treinar. Hoje eu não tava com a roupa de treino por baixo, né? Então tô me arrumando pra ir. No sábado eu corri 12 quilômetros e eu não senti dor, né? Correndo eu não sinto. Mas depois de correr, as dores vieram. Porque eu comentei, né, que eu tava com a perna esquerda doendo e eu fui na fisioterapia. E além da dor na perna, eu comecei a sentir um desconforto na canela também. E aí eu fiquei sem treinar domingo, né? Todo o dia. Ontem eu também não treinei. E hoje eu já tô me sentindo bem melhor. Eu não tô mais com dor na canela, levemente, assim, uma dor. E a minha perna também, bem de leve. E eu acho que o meu corpo realmente estava
pedindo um tempo para se recuperar. Então hoje eu ainda vou pegar mais leve, eu vou fazer um treino de superiores e eu só vou correr amanhã. E isso é um processo de autoconhecimento constante, né? Saber quando que é a hora de avançar e quando que é a hora de diminuir um pouco a intensidade. Mas é isso, né? Eu não quero me machucar. Como eu falei no outro vídeo também, não gostaria de parar de correr. Então, eu tô tomando todos os cuidados possíveis. E eu vou lá treinar e depois eu também conto pra vocês como foi, a corrida essa semana. O que é que você tem? Eu tenho formal. O que é isso? É FOMO of... Não, é Fear of Missing a Workout. E agora Por quê? Kelly tá fazendo corrida e eu sou... Minha cabeça quer fazer os treinos de corrida dela. Quer Aí me eu tenho que fazer acompanhar? os treinos dela, tenho que fazer os meus. Quer me acompanhar? Destreza. Esse é o meu pós-treino, mingau. Hoje não tá bonito, mas é muito bom. Continua bom. E esse é o lanchinho do Marcelo. Como é bom, tá no bulk, né? Glória a Deus. Eu cheguei do treino, né? Fiz o meu lanche e vim direto pro computador, porque eu queria resolver um problema que eu tinha deixado pra trás. E quando a gente não tá conseguindo resolver um problema, né? Tá com a cabeça cheia, é melhor mesmo dar um tempo, porque forçar a mente cansada só atrapalha. Então, às vezes é melhor dar um tempo, né? Fazer uma pausa, porque o cérebro continua lá trabalhando em segundo plano. E muitas vezes, né, as soluções para os problemas e as melhores ideias surgem quando a gente está descansando ou relaxando, treinando. Então era só para falar mesmo que se você estiver travada ou travado por aí, faça uma pausa e aí depois volte com a mente mais descansada. Isso faz toda a diferença. E agora, então, eu vou tomar meu banho em paz. Atualiza pra gente como é que tá o teclado split, como tá o uso. Acho que faz agora umas 2 semanas que eu tô com ele. Né? Eu configurei algumas coisas, ainda falta ajustar algumas coisas, mas eu ainda tô... A primeira semana foi bem difícil, então eu ainda tô com o setup de usar o teclado antigo aqui. Tem gente que não recomenda fazer isso, porque demora mais para Vai ter que pegar o trabalhar, jeito. né? Mas eu tava muito, muito lento, ainda tô lento, principalmente para digitar em chat, assim, que normalmente eu digito muito rápido no teclado normal e eu ainda tô lento, então tu tá conversando com a pessoa no chat ali, fica estranho usar assim aqui ainda. Então, por isso que eu ainda tô com esse outro teclado. Mas para código até que tá um pouco mais aceitável a velocidade, porque o editor tem o autocomplete, então tu acaba ainda conseguindo
usar mais fácil. Uma coisa que aconteceu interessante que eu não pensei que ia acontecer é que eu fiquei com dor nesses 2 dedos aqui, no mindinho e no anelar, na primeira semana, que eu acho que é provavelmente porque eu não usava eles direito no teclado normal. Provavelmente eu usava muito mais o indicador e o dedo médio do que o mindinho anelar. Então, nos primeiros dias eu senti dor, porque provavelmente eu estava tendo que... Porque aqui, com o meu teclado de vídeo, eu sou obrigado a realmente usar os dedos da forma correta, entre aspas, né, na posição que deveria ser. E eu ainda estou me debatendo com a questão do ortolinear, né, que a gente falou no outro vídeo, que é o fato de eles serem as posições uma embaixo da outra. Eu ainda às vezes troco, vou buscar o T e digito o R, porque eles estão numa posição diferente do que o teclado normal, né? Mas tô gostando bastante, assim, a posição do ombro eu já notei que melhorou mesmo, foi muito bom. E é isso. Ainda tenho muito que melhorar ainda, acostumar, mas já aprovado. Eu tava aqui editando vídeo e já tá quase na hora da janta. O Marçal tá fazendo. Aqui em casa a gente divide as tarefas pra não ficar pesado pra ninguém. Então agora é a vez dele. E eu queria falar mais uma coisa sobre transição de carreira. Especialmente para quem está passando por uma transição ou quem quer fazer uma transição de carreira, que esse processo dá aquele friozinho na barriga e é um misto, né, de animação com o medo do desconhecido, porque no fundo a gente se apega com o que a gente já conhece e com o conforto de saber exatamente como o nosso dia vai ser. Mas ao mesmo tempo, né, existe aquela vontade de fazer uma coisa diferente, de se desafiar, de descobrir novos caminhos. E é essa inquietação que nos empurra para fazer uma mudança. E é engraçado, né, como às vezes a decisão de fazer uma mudança de carreira ou qualquer outra mudança, ela vem das pequenas coisas. Uma conversa que te inspira, um vídeo que você assiste, ou aquela sensação de que a vida poderia ser mais do que a sua rotina atual te oferece. O legal de uma transição de carreira é que ela te força a sair da zona de conforto e a aprender algo novo. O que no começo pode ser um pouco assustador, mas no final vale a pena. É um processo de se redescobrir e de abrir mão de algumas coisas para abraçar outras. Você acaba se conhecendo mais e melhor, entendendo as suas forças e as suas fraquezas e descobrindo que você é capaz de muito mais do que você imaginava. E claro que nesse processo nem tudo é bom, nem tudo é maravilhoso. Tem os momentos de dúvidas e tem aqueles momentos que a gente se questiona se realmente fez a escolha certa. Mas no final das contas, tudo é um novo aprendizado e uma nova experiência. A jornada de transição de carreira é uma mistura de coragem, resiliência e autoconhecimento. No fim, é sobre se permitir crescer e se reinventar, e lembrando que o caminho é tão importante quanto o destino final.